Que a graça de nosso único Deus, o Pai, e de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, seja com vocês. Vocês já perceberam que eu sempre falo a paz e a graça? A paz e a graça é um cumprimento que eu sempre uso em meus vídeos. Talvez você se pergunte, por que ele sempre fala paz e graça, paz e graça? Esse vídeo eu vou explicar para vocês os motivos pelos quais eu uso a paz e a graça sempre quando eu falo. Eu aprendi isso nas Escrituras, por fazer estudos. Antes eu tinha um pouco de receio de falar essas palavras, mas depois eu entendi o grande significado dessas coisas magníficas. Vejam comigo, dentro das Escrituras, as bases em que eu uso para entender por que eu preciso sempre estar usando esses cumprimentos maravilhosos. Estamos aqui com a nossa Bíblia de costume. Estamos usando aqui o Novo Testamento linguagem de hoje, aramais, com os Strongs, né, como vocês já conhecem, e aqui a Bíblia hebraica, tá bom? Vamos começar lendo alguns versículos registrados no livro de Números, capítulo 6, verso 22. Números 6, 22. Diz assim: o Senhor, que nós sabemos, né, que é Adonai, né, Yahuá, ou Jeová em português, né, como as pessoas gostam de dizer. Então disse Jeová a quem? A Moisés, Yah Elohim, né, Yah El, né. Disse o Senhor Deus a Moisés. Perdão, esse al aqui não é de el de Deus, né? É el de preposição, para, né? Então disse Adonai, aqui não tem Elohim, tá? Essa Bíblia aqui colocou Deus, né? Mas no texto original não tem. É como está escrito aqui, olha. Disse Adonai, né? Yahuá, esse ala aqui, ó, para, né? Para Moisés, Moshe. O que ele disse? Lemor, né? Lemor, dizer, falar. Então ele disse essas palavras aqui, olha: fale com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo: abençoes. Tá aqui, ó, a palavra abençoes. Barar, abençoar, ajoelhar. É a mesma palavra que nós falamos barur, né? Abençoado, barar, barur. A raiz aqui é barar, né? Tá escrito, mas como nós estamos vendo aqui, tebaruhu. Ou seja, abençoe quem? Israel, filhos de Israel. Então, as palavras que nós vamos aprender aqui são bênçãos que o sumo sacerdote Arão precisava fazer, abençoar o povo, os filhos de Israel. Então, essas palavras são bênçãos. Se você quer abençoar as pessoas à sua volta, você sempre vai usar essas palavras.
Mas veja que essas palavras, Arão que falava com o povo, tá? Quais eram essas palavras? 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Adonai Elohim, nosso rei, nosso Deus, te abençoe. Olha só, era para abençoar o povo, então começa falando que quem abençoa é Deus. Embora Arão falava as palavras ao povo, o responsável pela bênção é Deus. Então, quando você faz uma bênção para alguém, quando você fala uma palavra de bênção, não é você que está abençoando a pessoa. Quem abençoa é Deus. As bênçãos vêm de Deus. Então, abençoe e guarde. Guardar de quê? Guardar de todo o mal. Você não gostaria de desejar isso para uma pessoa querida? Guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Ou seja, ele estava pedindo para Deus guardar o povo de Israel de todas as coisas ruins. Que Deus prestasse atenção, vigiasse sobre o povo, prestasse atenção sobre o povo. Também a outra bênção é que Adonai o faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia. Então tá aqui, ó. Yair, Adonai, Fanaiv, Eleha, Veiaru, Neha, Este Adonai, Paneivo, Eleha, Ve Yasion, Leha, Shalom. Shalom. Ou seja, vamos ver que coisa mais linda que está escrito aqui. Se torne, brilhe. Brilhe Adonai. Olha que coisa linda. Brilhe Adonai. Yahweh. Brilhe Adonai a sua face. Que coisa mais linda. Brilhe Adonai. Brilhe Elohim. Brilhe Yahweh a sua face. Brilhe Jeová a sua face sobre nós. E seja gracioso, mostre favor, mostre misericórdia, mostre graça. Gracioso. Essa palavra aqui, olha, ela está ligada com isso. Você talvez pergunte o que significa graça. Graça é ser misericordioso. Embora nós não mereçamos a misericórdia do nosso Pai, Yahweh, Tsevaot, Jeová dos Exércitos, Ele brilha a sua face sobre nós e nos mostra graça. Brilha, Adonai, brilha, Jeová, seu rosto sobre nós e mostre a sua graça. Que coisa mais linda, que coisa fantástica. Que Jeová seja abençoado. Quem pode abençoar Jeová, sendo que é Ele que abençoa? Nós o abençoamos com o nosso coração. Não porque temos o poder de abençoá-lo, jamais. Mas com a gratidão de filhos amados, rendemos graças ao Pai. Não que ele precise de graça. Ele não precisa de graça. Ele é gracioso. Mas a graça também tem a ver com agradecimento. Então, damos graças, agradecemos ao Pai, porque Ele mostra graça, misericórdia, favor. Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele nos faz brilhar. Quando o rosto de Adonai, quando o rosto de Jeová brilha, toda a sua criação se alegra, como diz os Salmos. E as criaturas do mar, e as criaturas da terra, todos esperando o brilho de Adonai, o brilho de Jeová, para poderem respirar, para poderem viver.
Então, a graça que Deus dá é a graça da misericórdia. Quando falamos de graça, estamos falando de que Ele deu porque nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele foi gracioso, bondoso, misericordioso. Suas mãos estão abertas para fazer o bem. Suas mãos estão abertas para te ajudar, para te endireitar no caminho da justiça. Veja o 26. Ish Adonai, Isha Adonai. Levante-se, Adonai, sua face. Levante-se, Adonai, sua face, seu rosto. Olhe para nós com amor, com paz. Levante-se seu rosto e nos dê paz. Shalom. Leha shalom. Veiasem leha shalom. Ou seja, quando Adonai levanta sua face sobre nós, nós recebemos. Eu já paguei. Estão atrasados, hein? Quando Adonai levanta a sua face sobre nós, nós recebemos a paz. Então, queridas, este texto de Números é aonde tudo começa. Por isso desejo graça a vocês, por isso desejo paz a vocês, porque é o nosso Senhor, nosso Deus, que dá a graça. Ele é gracioso. Hanã, gracioso, misericordioso. E Shalom, paz, graça e paz. Paz que vem do Pai. Então, esse cumprimento é baseado, basicamente, nessa bênção que o próprio Deus mandou Moisés ensinar a Arão para abençoar o povo. E essas palavras sempre eram faladas para o povo de Deus. O povo de Deus estava familiarizado com as palavras de graça e as palavras de paz. Graça e paz da parte de Deus, o Pai. Gracioso Pai, maravilhoso Pai, eterno Pai, excelso Pai, grandioso Pai, maravilhoso Pai, Yahuwah, Tsevaot, Jeová dos exércitos, Yahvé dos exércitos. Agora nós vamos ver outra passagem bíblica que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isto. Agora vamos um pouquinho para frente no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, e o verso é 22. Adiante. Diz assim. Perdão, eu falei Juízes, né? Eu coloquei Josué. Foi um erro meu, perdão. Juízes, capítulo 6, verso 22. Aí diz assim, olha, eu vou ler aqui, ó. Tô lendo aqui, ó. Tá bom? Na Bíblia Linguagem de hoje. Vamos lá, vamos ler o texto. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor. Vocês sabem, na minha playlist sobre o nome do Pai está no Filho, eu explico a respeito de o anjo do Senhor, a identidade do anjo do Senhor, o anjo do Adonai. Aqui, ó.
Maleha Adonai. O anjo de Adonai, o anjo Adonai, que na verdade não é nem de, porque não tem preposição, o anjo Adonai, né? O anjo eterno, o anjo Yahuwah, o anjo Yahuwah. As maiorias das traduções traduzem por anjo do Senhor, né? Mas aqui, se nós formos ler, né, vai estar falando Malar Adonai, né? Anjo Adonai, o anjo, o mensageiro Adonai. Então, esse anjo Adonai, olha só o que ele disse para Gideão. Ele tinha visto, e disse apavorado: Ai de mim, Senhor, meu Deus! Então, Gideão chamou o anjo Malar Adonai, Malar Yahuwah, o Malak Yahu, né? Malak Yahuwah, de meu Deus, Senhor face a face, viu o Senhor face a face, pois vi o Senhor face a face. Ai de mim, vou morrer, viu o Senhor face a face, vir Deus face a face. Então, é claro que esse aqui não era o pai, porque o pai não tratava com pessoas, né? Quem sempre tratou com as pessoas foi o Filho, nosso Senhor Yeshua HaMashiach, na sua pré-existência, antes dele vir à Terra como Jesus, como Yeshua. E ele se apresentava, né, como o anjo Yahuwah, ou o anjo que recebeu o nome do Pai. Aí depois que Gideão disse isto, aí ele falou assim, olha, eu vi o anjo do Senhor face a face. Então ele estava com medo de morrer, pois ele tinha visto o anjo do Senhor face a face. Só que agora no verso 23, veja que palavras interessantes. Mas o Senhor respondeu: Não fiques com medo, tudo está bem, você não morrerá. Só que nessa versão aqui, olha, ela não traz exatamente o que está falando realmente no texto. Olha só. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Paz seja contigo. Shalom Leha. Paz seja contigo. Tá vendo? Por isso que aqui, ó, o Senhor Adonai, né, que era o anjo das faces, o anjo da aliança, ele fala: Shalom Leha. Paz seja contigo. Veja que este cumprimento é um cumprimento, né? Uma forma de agraciar as pessoas usadas por anjo, por Jesus. Quer ver que eu te provo que isso aconteceu outras vezes? Vou te provar. Vamos agora em Daniel. Daniel, agraciado por El. Capítulo 10, verso 18. Aí disse: Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem. Aqui está falando do Mashiach. Todas as vezes que a Bíblia refere-se a Mashiach, como filho do homem ou semelhante a um homem, é Mashiach, é o filho do homem, né? Mashiach. O próprio Mashiach se denominou filho do homem, né? Aí Daniel fala assim, ó, então me tocou, né? Quem? Aquele semelhante a um homem. Porque quando Daniel via, às vezes, os anjos, né? Os outros anjos, às vezes ele via alguns anjos que tinham características diferentes das humanas. Por exemplo, às vezes com asa, às vezes com rostos, né? Como Ezequiel falou de leão, de águia. Então, existe anjos
Malahins, que eles têm características diferentes dos humanos. Mas o nosso Senhor Yeshua, o anjo da aliança, o Malach Yahuwah, ele é semelhante a um homem, né? Por quê? Porque ele é o filho do homem. Então, toda vez que ele se apresentava aos homens, né, ele se apresentava como um homem, né? Embora ele era divino, vamos dizer assim. E aí ele fortaleceu Daniel. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sede forte. Ao falar com ele, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor. Aí agora tem um monte de coisa aqui que este mensageiro, a palavra, no início ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, né? Então, o Logos, o Davar, que é o Mashiach, ele estava ali fortalecendo Daniel, e o que ele disse para Daniel foi: paz seja contigo. Shalom Leha. Aqui no caso é só lar, né? Tem o L, o A e o R. Lar. Ou seja, paz contigo, paz seja com você, paz seja contigo. Vou provar mais uma vez agora que é Yeshua que usa essa expressão. Agora vamos no Evangelho de Lucas, capítulo... Isso é fantástico, viu? Isso que nós estamos falando aqui é fantástico. Lucas, capítulo 24, verso 36. Contexto: todos estavam chorando a morte de Yeshua, mas ele tinha ressuscitado, estava ressurreto. E daí eles estavam numa sala, trancados, e algumas mulheres já tinham ido no túmulo, né? Inclusive alguns dos apóstolos tinham ido, e eles estavam todos ali reunidos, assim, alguns duvidando, outros sem saber o que estava acontecendo de fato. E aí, neste relato, né, acontece algo impressionante. Coloquei aqui a Bíblia hebraica. Opa, não é a Bíblia hebraica. Apareceu um outro idioma que não é a língua hebraica. Vamos voltar lá rapidamente para colocarmos a Bíblia hebraica do Novo Testamento. Vamos lá. Aqui, ó. Agora sim. Verso 36, né? Estavam ainda estas coisas, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles. Olha que coisa magnífica. Ele tinha morrido, né? Ele tinha morrido. E aí, agora eles estavam reunidos. Aí falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: olha o que Jesus Cristo disse: paz seja convosco. É exatamente a mesma expressão que aparece lá em Daniel. Que a paz esteja com você. Lógico que no caso ele falou com Daniel, né? Então era uma pessoa só. Então o verbo fica a conjugação correta, paz seja com você. Só que como que ali tinha mais discípulos, paz seja convosco. A mesma palavra que ele falou com Gideão, paz seja com você. Então, Yeshua já nos ensina a cumprimentar nossos irmãos com essa expressão, Shalom. Lahem. Shalom Lahem. Que a paz seja com vocês. Shalom Lar, né? Como a gente já tinha visto lá, que é Shalom para você. Shalom Lahem, Shalom convosco, com vocês.
Lar, você, né? Que é o Lamed. E assim, ok? E aqui, vocês. Será que é só essa vez que Yeshua ele fez isto? João, capítulo 20. Aqui, na verdade, é o mesmo acontecimento, né? 20, verso 19. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Shalom Lahem. Então, o nosso Senhor Yeshua, ele nos ensinou a falar, né? A dizer estas palavras maravilhosas, paz. E você percebeu que ele não dizia graça, né? Ele não dizia graça. Por que falamos graça? Se Jesus não falava graça. Por que nós falamos paz, eu falo paz e graça? Vamos ver aqui uma outra Bíblia. Estou agora aqui com a Bíblia. Vocês estão vendo, né? Então, o primeiro texto que nós vamos ver é Romanos, capítulo 1, verso 7, que diz assim, olha: Por isso eu, escravo a todos vocês que estão em Roma, escrevo, por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês, quem Deus ama, a quem tem chamado para serem seu próprio povo. Então, aqui, olha, Deus estava chamando gentios romanos para serem seu povo. Veja como Paulo cumprimenta aquelas pessoas. Que a paz e a graça de Deus, lembra que nós começamos a falar lá em Números, que é Deus que abençoa, que dá a paz, que a paz de Deus, o nosso Pai, vírgula, e do Senhor Jesus. Também a paz do Senhor Jesus, Cristo esteja com vocês. Paulo usa este cumprimento para a congregação de Romanos. Aqui explica mais um pouco, Romanos capítulo 16, 20. E Deus, a nossa fonte de paz, shalom, plenitude, completude, certo? Quem que é a nossa fonte de paz? Deus. Deus é a nossa fonte da paz. Logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Tá vendo? Então, quem é a fonte da paz? Deus, o Pai. E aí, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então, Deus, ele dá a sua paz. Por isso Cristo falava paz. Porque Cristo estava abençoando as pessoas com a paz que Deus tinha lhe dado. E Paulo fala sobre a graça do nosso Senhor Jesus. Essa graça representa a sua morte, sua ressurreição e o chamado que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, faz a todos. Isto é a graça. O perdão de nossos pecados, a graça. De graça nós recebemos o perdão.
por obtermos o livramento de nossos pecados por intermédio da fé. A paz vem de Deus. E Yeshua, ele sempre falava que a paz esteja com vocês. Aí Paulo, discernindo tudo isso, provavelmente ele leu Números capítulo 6, e ele viu lá Moisés falando para Arão abençoar o povo da graça e da paz. E Yeshua usava essas expressões também. Em vários textos mostra isto. E aí o apóstolo Paulo explica nesse verso curtinho que a paz é vinda de Deus, que é a fonte, e a graça recebemos por meio de Yeshua, nosso Senhor e Rei. Agora, em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 3, diz assim: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus esteja com vocês. Veja que lindo. É assim que o apóstolo Paulo ele saudava as congregações no primeiro século. Aqui agora em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, verso 2 diz que a graça e a paz de nosso Deus, o nosso Pai, então, referindo-se ao Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, esteja com vocês. Veja que aqui, olha, no Novo Testamento judaico, a palavra que se usa é shalom, graça a vós e shalom. Graça a vós e shalom da parte de Elohim Avenu, Elohim o Pai, Avenu, nosso Pai, Avenu, nosso Pai. Graça a vós e shalom da parte de Elohim, de Deus, Avenu, nosso Pai, e do Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus. Certo? Vamos ver mais um texto? Veja que isso foi muito usado pelo apóstolo Paulo. Agora estamos exatamente no texto bíblico de Gálatas, capítulo 1, verso 3, que diz: graça a vós e shalom, da parte de Elohim Avenu, Elohim nosso Pai, e de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Mais uma vez, dentro das Escrituras, a mesma expressão, graça e paz, graça e shalom. Agora estamos em Efésios, capítulo 1, verso 2. Efésios 1, 2. Graça a vós e shalom, da parte de Elohim Avenu e do Senhor Yeshua HaMashiach. É fantástico, não é mesmo? Não acabou. Filipenses, capítulo 1, verso 2. Graça a vós e shalom, da parte de Elohim Avenu, nosso Pai, Avenu, nosso Pai, e do Senhor Yeshua HaMashiach. Mais uma vez, graça e paz, como nós podemos perceber nessa outra versão. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Colossenses, capítulo 1, verso 2. E aos santos e fiéis irmãos no Mashiach, que estão em Colossos, graça a vós e shalom da parte de Elohim Avenu. Graças damos a Elohim. Tá vendo? Agradecemos a Elohim, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, orando sempre por vós. Baruch Hashem, abençoado seja nosso Pai, abençoado seja o nome do nosso Pai. Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e nosso Rei. Agora estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Shaul, Silvano e Timóteo, a Querrilá, a congregação, a igreja dos Tessalonicenses, em Elohim Avenu e no Senhor Yeshua HaMashiach,
Graça e shalom vós sejam dadas. Paz e graça seja dada a vocês. Em Deus o Pai e em Yeshua HaMashiach. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda é o ensinamento apostólico. Por isso que eu uso graça e paz. Talvez agora você entenda o motivo de sempre estar falando graça e paz para todos vocês. Agora estamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Graça a vós e shalom, da parte de Elohim Avenu e do Senhor Yeshua HaMashiach. Agora em 1 Timóteo 1, 2. Veja que quase sempre é a carta, né? Capítulo 1, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça. Misericórdia, graça e misericórdia é quase a mesma coisa. E shalom, e paz. Da parte de Elohim Avenu e do Mashiach Yeshua, nosso Adom, nosso Senhor. Bendito seja nosso Deus. Agora vamos ver 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. A Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e shalom, da parte de Elohim Avenu e do Mashiach Yeshua, nosso Senhor. Ele disse também para Tito, capítulo 1, verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graças e shalom, graça e paz, da parte de quem? De Elohim Avenu e do Senhor Mashiach, Yeshua, nosso Salvador. Glória seja dada ao Pai e ao Filho. Vamos agora para Filemon, capítulo 1, verso 3. Graça a vós e shalom, da parte de Elohim Avenu e do Senhor Yeshua HaMashiach. Graça e paz, graça e paz. De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês. Pedro também, para não falar que foi só o apóstolo Paulo, não foi só o apóstolo Paulo, Shaul, mas Kefa, Pedro, também disse as mesmas palavras. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Eleito segundo a presciência de Elohim Avenu. Olha, a mesma expressão que Paulo falava, Pedro também, porque isso era uma expressão comum dos apóstolos, irmãos. Isso aqui é ensino apostólico, isso é Bíblia. Na santificação da Ruah, santificação do Espírito, o Espírito que santifica a alma. O Espírito derramado, ele santifica a alma de todos aqueles que colocam sua fé e esperança em Mashiach, no nosso Rei, para a obediência e aspersão do sangue de Yeshua HaMashiach. Obediência ao sangue derramado de Yeshua HaMashiach. Temos que ter obediência ao sangue que foi derramado por nós, irmãos. E isto nos salvou dos nossos pecados. Esta é a graça que Paulo, que Pedro estão falando no Novo Testamento. Os ensinos apostólicos, a Bíblia, a palavra de Deus está nos ensinando. Paz e graça. A paz de Yahuwah, Jeová dos exércitos, Yahuwah Tsevaot, e a graça de Yeshua HaMashiach pela amorosa provisão de seu sangue derramado por nós, no madeiro, nos salvando do fogo eterno. Graça e shalom, paz e graça,
vos sejam multiplicados. Mais e mais a graça e a paz de Deus seja com vocês, meus queridos. E Pedro fala mais uma vez agora na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 2, que a graça e a paz esteja com vocês e aumente cada vez mais. Veja que Pedro, além dele desejar a paz e a graça, ele pedia para que isso aumentasse na vida das pessoas. Então, se você quer o bem para o seu próximo, deseje para eles paz e graça. A paz, eu vou mostrar o que significa paz. No dicionário é strong, quando formos terminar. E a graça é a misericórdia que foi derramada por nós, por meio do resgate. Por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça e a paz, irmãos, elas vêm por meio do conhecimento que nós temos de Elohim e de Yeshua. Você só pode participar da paz e da graça do Senhor Jesus e do Pai Yahuwah, Jeová, quando você os conhece. Não é possível você desfrutar da paz e da graça se você não conhece as promessas que foram direcionadas para você. Por isso que precisamos ter conhecimento verdadeiro a respeito de Mashiach. Por isso que eu tenho esse canal. Por isso que eu falo. Por isso que eu não vou me calar. Por isso que eu sempre vou estar anunciando a vocês, ao coração de vocês, que se arrependam e voltem para Mashiach, independente da sua religião, independente do seu credo, independente do que você acredita. Você precisa aprender a verdade sobre Mashiach e sobre o Pai e se converter, fazer techuvá, arrepender-se, humilhar-se perante a mão de Deus. Receber a promessa que foi feita a Abraão e que está esperando você se endireitar para receber. Graças e paz seja multiplicado no pleno conhecimento. Quando você tem pleno conhecimento de Yeshua, de Jesus, de Jeová, de Deus, a paz e a graça lhe é multiplicada. Você passa a receber essa paz e essa graça de forma múltipla, porque você começa a viver a verdadeira fé, o seu corpo começa a se transformar pelo Espírito Santo. O pecado, ele passa a não mais te aprisionar, a sua mente não fica mais presa em ideias religiosas que fazem com que os homens fiquem cativeiros. Você é um liberto em Cristo, Mashiach, pela paz que vem do Pai. E agora vamos ver João, não somente Paulo, mas Pedro, mas também João. Já são 3 apóstolos de Yeshua. Graça, misericórdia e shalom. Graça, misericórdia e shalom. Que a graça e a misericórdia, a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, seja em verdade e amor. Seja com vocês em verdade e amor. 2 de João, capítulo 3, verso 1. E de novo, João, ele usa isso em Apocalipse. Eu, João, vamos ler no judaico? Yohanan, as 7 Kehilotes, as 7 congregações, as 7 igrejas, que estão na Ásia. Olha a saudação que João dá às 7 igrejas, aos irmãos. Graça a vós. E shalom, shalom, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aleluia, meu grande Deus e amoroso Pai. Aleluia, louvado seja. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça, que a paz seja dada da parte de Deus, aquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos ver aqui, o significado dessas palavras.
Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui um que está mais curtinho, né? Aqui, ó, este. Graça. Que tal o significado? Graça. Vem dessa palavra, tá bom? Charis, em grego, representa, primeira coisa, graça. Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça de discurso, boa vontade, amável, bondade, favor, misericórdia, da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-se para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresça na fé cristã. Conhecimento, afeição, despertar-se ao exercício das virtudes cristãs. Então, esse é o significado da graça, né? A misericórdia, né? E a paz. Paz é a ausência de, primeiro, estado de tranquilidade nacional. Então, é oposto à guerra, né? A ausência de devastação e destruição da guerra. Paz entre os indivíduos. Harmonia. Segurança. Seguridade, prosperidade, felicidade. Tem a paz do Messias, tem o caminho que leva à paz, que é o cristianismo e a salvação. Então, meus queridos e amados, hoje vocês entenderam o porquê da expressão paz e graça. E é isto que eu desejo a cada um de vocês. Paz e graça do nosso Pai, Elohim Avenu, e do seu Filho, nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, no coração e na vida de todos vocês. Paz e graça.